Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. A primeira parte do culto, nós vamos fazer reconhecimento de passo de mensageiras do Rei. Hoje é um dia muito especial para elas, para nós e para toda a igreja. Elas estão ali atrás, estão um pouco nervosas, então peço aos irmãos que estejam em oração, pedindo a Deus para que elas sabem tudo que vão responder, mas na hora do nervosismo sempre, então eu peço que os irmãos estejam orando por cada uma delas, tá? Então nós vamos fazer hoje um culto especial, para as mensageiras, reconhecimento de passo. Nós temos 9 mensageiras que vão fazer reconhecimento de passos, 2 da primeira etapa, 6 mensageiras da segunda etapa e 1 mensageira na terceira etapa. Então, as mensageiras são 4 etapas. Tá? Então, nós temos essas que vão fazer, ainda não temos nenhuma na última etapa. Tá? Que, quando chegar a hora de fazer a última etapa, nós vamos ter aqui um culto muito bonito, especial, e nós contamos assim com a oração dos irmãos. Então, vou pedir à irmã Sônia para que coloque a música, para que elas estejam entrando. Amém. Vou pedir a Maria que esteja aqui também comigo, que é a nossa vice-líder. Eu vou pedir ela que venha aqui na frente para que esteja orando, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a Deus para que tudo corra segundo a vontade dEle. Bom dia, irmãos. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concede a graça de ver. Nós te agradecemos pela Tua igreja aqui reunida, Senhor, e te agradecemos pelas mensageiras que estão aqui, Senhor, para cumprir, Senhor, mais uma tarefa, Senhor, de reconhecimento de passos. Que Tu possa ser com cada menina aqui, que Tu possa, Senhor, estar abençoando e fazendo com que elas tenham tranquilidade para responder às perguntas. E que tudo que está sendo ensinado, Senhor, na organização, possa ser absorvido por elas, Senhor, e que elas possam ser testemunhas vivas, Senhor, do Teu Evangelho. Seja com a Tua igreja, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora as mensageiras estarão falando a divisa que se encontra em Isaías 61a, primeira parte. Bem forte, meninas, vamos lá? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61a. Muito bem, agora vamos falar o pacto das mensageiras do Rei, com aquela diferenciação, as meninas que ainda não são batizadas. Tá? Vamos lá? Que desejando aprender o mandamento do mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando para a atividade da igreja da iluminação, contribuir e orar pelo trabalho de missão no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura e o corpo limpo e pronto para o serviço, falar sempre a verdade, não apoiar o nome de Deus em vão, reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Deus. Então agora vamos começar as perguntas.
Afonso. Eu farei parte das perguntas e a tia Maria estará fazendo a outra parte. Quer dizer, a tia Maria estará fazendo a primeira parte e eu estarei fazendo a outra parte. Maria? Bom, então para dar início, né, a essas perguntas, a primeira vai ser a Esther, né? Esther, você vai responder sobre biografia missionária, levanta e resplandece. Ok. A pergunta é a seguinte: em que ano foi criada a primeira organização Mensageiras do Rei no Brasil? 1949. Muito bem. Você vai falar também qual o terceiro ideal e o seu respectivo versículo. Reconhecerei a minha mordomia, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. Muito bem. Agora nós vamos passar para a Luana, né? Luana, ela vai falar sobre a biografia missionária também, levanta e resplandece. A sua pergunta, Luana, é: quem é a personagem principal da história? Milolai. Muito bem. E você vai nos dizer qual o terceiro ideal das mensageiras? O segundo. Fica nervosa não. Qual o segundo ideal e o seu respectivo versículo? Segundo. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Esse no caso não é o segundo. É o primeiro? Tá. Isso. Qual versículo? E tudo que pedires em oração, crendo-o recebereis. Mateus 21, 22. Esse é o primeiro. Tá. Muito bem. Vamos passar para a terceira candidata. No caso, essa é, tá? Ana Clara. Ana Clara vai responder sobre a biografia missionária Jovens Saints. Ana Clara, o que aconteceu a Guilherme Cary quando em uma reunião de pastores fez uma pergunta acerca da ordem de Jesus de pregar o Evangelho a todas as nações? O jovem levantou e foi repreendido pelo pastor presidente, que deu a ordem Jovem Saints. Essa biografia conta a história do missionário, né, americano, que ele tinha um desejo ardente no seu coração de pregar o Evangelho às nações. Só que nessa reunião de pastores, os jovens pastores não tinham voz, né? Só os pastores mais velhos que falavam. E nesse dia ele tinha muito desejo de sair e falar do Evangelho a outras nações. E nesse dia ele teve a oportunidade e ele falou, né, nessa reunião, mas foi repreendido, né? Com o pastor mais velho, repreendeu ele e falou: jovem, sente-se. Por isso que deu origem ao nome do livro. Ana Clara ainda, plano de salvação. A primeira parte do plano de salvação, Ana Clara. Todos são pecadores. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem. O pecado traz a morte. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Deus ama o pecador. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é o único Salvador.
João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Irmãos, elas estão recitando esses textos e respondendo essas perguntas, mas elas leram livros, elas fizeram esses livros, as biografias missionárias, cada uma dessa segunda etapa leu 2 biografias, 2 histórias da vida de missionários, e elas têm uma revista chamada Aventura Real, que elas têm que cumprir as tarefas da revista e são corrigidas para estarem aptas para estarem aqui, fazendo o reconhecimento de passos. Gabriela agora. Biografia missionária Jovem Sense. Gabriele, o que fez Guilherme Carey para divulgar suas ideias sobre missões? Criou um artigo em forma de folheto para alertar os povos cristãos de missões. Isso, ele publicou um artigo para orientar, esclarecendo os crentes sobre missões, porque os crentes naquela época ainda não tinham esclarecimento sobre a obra missionária. Muito bem. Segunda parte do plano de salvação. O que deve fazer o pecador? Atos 3:19a. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. Ter fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8a. Porque pela graça vos salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Confessar sua fé em Jesus. Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quem aceita Jesus como Salvador tem a vida eterna. 1 João 5:12. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem filho de Deus não tem a vida. Muito bem. Bom, agora é a vez da Gabriela. Gabriela é sobre a biografia missionária Jovem Sense. Como ficou conhecido Guilherme Carey, missionário inglês na Índia? Pai das missões modernas. Qual o formato do emblema da União Feminina Batista do Brasil e qual a sua história e significado? Tem um formato de 2 cabeças de peixes e no início do cristianismo eles não podiam se reunir em público e se reuniam em cemitérios escondidos, e para se identificar usaram o símbolo peixe, e a palavra peixe no grego significa Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Era como um símbolo, né? Tá, muito bem. Agora é a vez da Carolina. Carolina vai responder sobre a biografia missionária O Gigante que Dorme, missionário batista americano, né? Carolina, quando e onde foi organizada a primeira igreja batista no Brasil? No dia 15 de outubro de 1882, na Bahia. Muito bem. Missões na Bíblia. Da Aventura Real, né? Quero ser amada, então preciso amar. Quero ser respeitado, então quero ser respeitada. Então preciso respeitar as pessoas primeiro. Quero ser bem tratada, então preciso tratar bem os que me cercam. Quero ser perdoada, então preciso perdoar a quem me ofende. O mundo seria bem diferente se pelo menos aqueles que conhecem a Jesus colocassem em prática essa mensagem, não é? E qual o versículo bíblico que fala sobre isso, Bebela? Carolina. Mateus 7:12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é, poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Muito bem. Tá. Larissa, biografia missionária O Gigante que Dorme.
Qual o nome do personagem principal do livro, Larissa? William Buckbeak. Isso, William Buckbeak. Na Bíblia, missões na Bíblia. Jesus, o prometido de Deus, quando chegou a hora certa, na plenitude dos tempos, Deus mandou seu filho, voltando, irmãos, Jesus, o prometido de Deus. Quando chegou a hora certa, na plenitude dos tempos, Deus mandou seu filho Jesus ao mundo, conforme havia prometido através dos profetas. E Jesus veio para que, através do seu sacrifício na cruz, nos tornássemos filhos adotivos de Deus. Qual versículo, Larissa, relata isso? Gálatas 4:4-5. Mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Muito bem. Vanessa. Biografia missionária, o gigante que dorme. O que o título, Vanessa, tem a ver com essa história? Relate. Foi quando William Buckbeak chegou ao porto na Baía de Guanabara. Aí ele avistou um em formato de um gigante adormecido. E constatou Que era que o Brasil era um gigante adormecido. Isso aí. Missões na Bíblia. Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Mas antes de subir, prometeu aos seus discípulos que pediria ao Pai que enviasse alguém para ficar com eles, para confortá-los. Qual verso fala sobre isso? João 14:16-17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique conosco. O Espírito de verdade o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, porque habita convosco e está em vós. Amém. Agora a candidata da segunda etapa já terminou. Eu vou passar para a Maria para falar da candidata da terceira etapa, que é a Hélio. Eu não vou perguntar porque podem achar que é nepotismo, né? Mas continua sendo. Mas nem tanto, né? Ellen Rose vai falar sobre as biografias missionárias aventureiro que Deus usou. Quem é o personagem principal do livro e qual a história do livro? O personagem principal é Zacarias Campelo. E o livro fala sobre a história dele, que ele foi missionário chamado por Deus para pregar o evangelho aos índios craôs, e ele foi muito importante para missões nacionais e muito importante para a evangelização nos sertões brasileiros. Os índios craôs no Tocantins, né? Tá. A Dona Irã Judson e Ana Judson são personagens de que livro e sobre o que fala o livro? Do livro O Livro no Travesseiro. E esse livro fala sobre a história deles, que eles foram missionários na Birmânia e eles traduziram o Novo Testamento e alguns textos do Velho Testamento para o birmanês. E lá começou uma perseguição aos cristãos, onde as Bíblias estavam sendo queimadas. Então, para proteger o livro do Novo Testamento traduzido, a Ana Judson fez um travesseiro e escondeu o livro dentro do travesseiro. Por isso que o nome do livro é O Livro no Travesseiro. Travesseiro, muito bem. Missões na Bíblia. Depois que Jesus retornou ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, obedecendo à ordem de Jesus. A igreja ainda era pequena. Diga o nome dos 11 apóstolos que dela faziam parte. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé,
Tiago, filho de Alfeu, Simão, posso falar de novo? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Simão, Tiago, filho de Alfeu, Judas e primeiro da Mateus. Olha, muito bem. Muitos nomes, né? Doutrina bíblica. A salvação. O que diz João 14,6? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mordomia. Mordomia é uma tarefa minha. O que você aprendeu sobre este livro? Aprendi que somos mordomos de Deus e devemos servi-lo com todo o nosso corpo, nossa mente e o nosso tempo também. Denominação Batista. Como se chama o evento anual onde se reúnem as igrejas batistas do Brasil? Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira. Muito bem. Vamos encerrar o passo a Zimélia, palavra. Muito bem, todas foram aprovadas com louvor, né? Graças a Deus. E agora nós vamos, sem mais delongas. Então, irmãos, os irmãos viram aí uma pequena amostra, né, do que as mensageiras têm feito na igreja. Mensageira do Rei é uma organização missionária, né, então elas aprendem sobre missões, como evangelizar, né, como se comportar, como ser uma serva de Deus, né? Então nós vamos agora entregar o certificado a cada uma delas. Eu sei que os pais aí estão atônitos, né, para entregar os diplomas. Então a primeira, eu vou pedir a Luana que venha até aqui à frente. Então vou chamar o Luiz, o pai da Luana, para entregar o seu certificado de conclusão da primeira etapa das Mensageiras do Rei. Eu vou pedir a Karina que se aproxime. Elaine se aproxime, Vanessa. Já vou pedir a Sônia para ir descendo. Vou pedir a Cláudia que vem entregar para a Gabriela. Sônia vem entregar a Ana Clara.
E vou pedir a Rosemary que venha entregar a ela. Bem, irmãos, chegamos ao final, né, dessa etapa, agradecendo a Deus pela vida de cada mensageiro, né, e o apoio que a igreja tem nos dado. Né? Às vezes a gente vem para cá durante a semana para ensaiar, para estudar, às vezes a gente fica aos domingos aqui de manhã até a tarde, né, e a gente tem a cooperação de cada irmão. Então nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos apoiado, ok? Agora nós vamos tirar uma foto, vamos orar primeiro, né? E depois nós vamos tirar uma foto e as meninas estarão saindo. E nós estaremos dando prosseguimento ao culto, ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para rendermos graças ao Teu nome, Senhor Deus, por mais uma etapa vencida pelas mensageiras do Rei, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida de cada uma delas, te agradecemos pela vida das famílias, Senhor Deus, que também tem nos apoiado e dado apoio a elas. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu tem nos dado força, tem nos dado suporte, ó Pai, para permanecermos, Senhor Deus, e para continuarmos nessa caminhada. Fica conosco, abençoe a minha vida, abençoe a vida da Maria, da Luísa também que tem nos ajudado. Te agradeço pela vida de cada mensageira, Senhor Deus. Fica conosco e faça a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Bem, irmãos, dando prosseguimento ao culto, nós já oramos, né? Então nós vamos fazer o recitativo bíblico que se encontra em 2 Crônicas 20, 21, que diz assim: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Vamos cantar o hino 44 do cantor cristão. Irmão Lúcio está aí? Irmão Elton? Esse hino não é cantado há muito tempo, então, talvez alguns irmãos não se lembrem dele como eu, quando olhei, pensei, cara, não conhecia, mas na verdade eu conheci, e há muito tempo não se canta.
Alô. Eu vou convidar para estar aqui na frente comigo o pastor Carlos José, e eu gostaria que a sua esposa também estivesse. E nesse momento eu gostaria de convidar um membro da comissão, irmão Edilson, para que viesse fazer um momento de intercessão pela sucessão pastoral. Bom dia, igreja. A paz do Senhor? Amém, né? Para mim é uma alegria estar aqui à frente, fazendo parte da comissão da sucessão pastoral. Eu acho que todos os membros da comissão estão alegres, porque ali foi depositada a confiança de vocês em cada um de nós. E nessa responsabilidade, no domingo passado, nós tivemos aqui na nossa reunião o pastor Newton, que é diretor-geral da Convenção Batista Carioca. Ele já esteve aqui na nossa igreja, não é a primeira vez. E através de algumas orientações dele, nós tivemos que rever o nosso critério, rever algumas coisas da comissão. Então eu comunico aos irmãos que domingo que vem não vai ter pré-candidato, por esse motivo que estou aqui falando com os irmãos, que nós vamos ter que rever algumas coisas nossas mesmo da comissão. Espero que os irmãos compreendam, tá? Aguardem um pouquinho. A sucessão pastoral é um processo delicado que mexe com a igreja, é uma responsabilidade, como eu falei com os irmãos aqui, que vocês, os irmãos, estão depositando na comissão. Então tem que ser muito detalhado as coisas e bem esclarecida, para quando a gente informar a igreja o nome do novo pastor, a igreja ter ciência que foi muita oração e muita responsabilidade com os irmãos, tá bom? Ele vai estar aqui dia 28 também, vai esclarecer algumas coisas do irmão. Dia 28 não, desculpa, dia 26. O pastor Newton vai estar aqui presente, dia 26. Vai ser de manhã ou à noite? Vai ser de manhã. Tá bom? Os irmãos não faltem, pode perguntar a ele. Ele não falou nada não, mas eu estou passando para os irmãos. Pode perguntar a ele. Se tiver dúvida, é hora de esclarecer alguma dúvida, tá bom? Vou pedir à nossa irmã Recilene que esteja aqui à frente orando, porque a oração é de toda a igreja, não é só da comissão, tá bom? O irmão que estiver aqui à frente, tiver que chamar alguém, pode chamar sem ser da comissão. Nós estamos passando agora isso aí para a igreja, tá? E pedir aí a nossa irmã Recilene, que está sempre em oração pela nossa igreja. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse domingo em Tua presença. Obrigada, Senhor, pelos irmãos aqui presentes. Te entregamos em Tuas mãos, Senhor, o pastor que vai pregar nesse momento, que Tu possa usá-lo, Senhor, para trazer a palavra. Que Tu possa ser, Senhor, com a comissão, Senhor, estar com esse cargo, Senhor, responsável pelo nosso pastor, Senhor, sendo que Tu já escolheste, Senhor. Tome em Tuas mãos, Senhor, toda a nossa igreja, cada membro, cada um que está aqui, Senhor, orando, Senhor, esperando, Senhor, o momento certo para chegar o pastor que foi escolhido por Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse domingo. Abençoe aqueles irmãos que não puderam estar aqui presentes, Senhor, por algum momento, Senhor, de enfermidade, alguma situação, Senhor, que impediu de vir, que Tu possa ser cada um deles, Senhor. Te agradeço por essa manhã e te entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Passar a palavra com a irmã Rosemary e pedir aos irmãos rapidinho que ore pelo pai da Neila, tá? Eu fiquei sabendo agora que ele acha que passou mal, que os irmãos possam estar orando por ele. Então vamos orar, irmão? Irmão Ananias, da Igreja Batista Águas Claras. Então, nesse momento, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E eu vou convidar o irmão Jorge Martins para que venha fazer essa oração pelo nosso irmão Ananias. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui
nos atos da tua casa, em adoração a ti, em culto espiritual, culto racional, com o objetivo de engrandecer teu nome, te louvar e te glorificar, porque tu és digno. Agora, Senhor, te rogamos pelo irmão Ananias, onde ele se encontra nesta hora. Nós não sabemos o que está acontecendo com ele, mas tu sabes. Diante dessa notícia que tivemos agora, e fomos pegos de surpresa, te pedimos que tu dedique a ele toda a tua atenção, Senhor, no sentido de assistência espiritual e material, Senhor. Sabemos que ele é teu servo, já te aceitou como único e suficiente Salvador, tem a sua convicção, mas precisa ser curado por ti, Senhor, porque ele é um jovem ainda, jovem Senhor, ainda tem muito a dar no teu ministério, na tua seara, Senhor. Seja com o teu servo, com a tua serva também, com a Neila, com todos ali, Senhor, dando a tua proteção, guarda de todo mal. Nós confiamos em ti, por isso estamos rogando a ti, Senhor, porque não temos a quem recorrer senão a ti, mas também temos alegria, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Deus de todo poder e glória, e sabemos que tu és poderoso, Senhor, maior do que qualquer problema que venha sobre nós. Então entregamos a ti esse problema dessa enfermidade do teu servo, clamando a ti, Senhor, que tu venhas curá-lo pelo teu poder. Nós a te oramos, não porque merecemos nada, mas pelo amor e pelos merecimentos de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Amém. Poder assentar, irmãos. Eu gostaria nesse momento de saber se tem alguma pessoa que nos visita nessa manhã, pela primeira vez. Existe algum visitante? Estou vendo alguns rostinhos diferentes, né? Então eu gostaria que essas pessoas que nos visitam se colocassem de pé. E os irmãos que estão próximos podem cumprimentar os nossos queridos visitantes. Amém. Sejam bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. Quando quiserem regressar, as portas estão abertas para recebê-los, ok? Fiquem à vontade. Vamos, irmãos, fazer nesse momento a leitura bíblica alternada, que se encontra em Salmos 25, vamos ler dos versos 1 até o 6. Vamos lá? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Na verdade, ninguém dos que em ti esperam será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Mostre-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Amém. Só o Senhor é o Deus da nossa salvação. Só nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança, né? Que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Vamos nesse momento, enquanto estivermos cantando o hino 243 do HCC, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem estar trazendo aqui na frente, dedicando. Lembrando aos visitantes que esse é um momento especial para os membros de nossa igreja. Então não se sintam constrangidos, mas se vocês sentirem no coração o desejo, podem fazê-lo também, juntamente conosco. Desculpa, irmãos. Ainda bem que tem sempre alguém ali em cima fazendo assim um sinal para a gente, né? Nos ajudando. Então, gostaria de convidar, nesse momento, para que estivessem aqui na frente para receber o cumprimento dos irmãos, né?
Daniel Pedro Ramos, está presente? Não. Leoni de Assis Barreto, está? Irmã Leoni, aqui na frente para receber os cumprimentos. Eleni Pedro Sampaio. José Carlos Maia. José Carlos e o pastor Carlos José também, né? Coincidência. Nasceram no mesmo dia. Na mesma hora da mesma mãe. Vasti Henrique de Arruda, irmã Vasti não está. André Luiz do Carmo Almeida e Alexandra, aniversário de casamento. Gostaria de chamar também a irmã Celi. É a família, né? Eu vou pedir nesse momento o irmão Elton que ele esteja orando, agradecendo a vida, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e pela vida dos nossos irmãos que estão aniversariando. Obrigado, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui falando contigo, buscando a Tua presença nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes, ó Pai, a cada irmão que veio aqui depositar a sua oferta, seu dízimo, que Tu possa, ó Deus, dar a cada um conforme a Tua vontade, ó Pai, e Tu possas também ajudar, ó Deus, a administração da Tua casa, ó Pai, para dar o melhor tratamento, ó Pai, a cada oferta dada aqui. E pedimos, ó Deus, que Tu também abençoes, ó Deus, Teus servos que completaram, ó Deus, ou completarão ainda aniversário, ó Deus. Tu possas abençoá-los, ó Pai, acrescentar muitos anos, ó Pai, à sua existência
e abençoá-los, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós, faça a Tua vontade em nossas vidas, fique conosco, ó Pai, no restante deste dia. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos não por merecimento algum, mas no nome de Cristo Jesus, que vive, reina e reinará para todo sempre. Amém. Continuando ainda louvando ao nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino 243, 108 do cantor cristão, desculpe. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para cantar? Amém. Eu estarei lá. Quem está lá poderá dar um glória? Amém. Isso aí. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora uma inspiração musical. Dueto Jorge e Jaira. Jorge, só é solo. Irmãos, o salmista Davi escreveu no Salmo 24: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo é de Deus. Então ele tem tudo, né? Está tudo em suas mãos. Então eu vou cantar um hino que fala sobre isso. Antigo. Os crentes novos nunca ouviram, né? Talvez ouviram pela melodia, aquela saudade de melodia, né? Vai ligar?
O som vai melhorar. Igreja que ama é assim, né, irmão? Vê o irmão passando um problema, vem correndo, socorre, isso é maravilhoso. Aí. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos as palavras de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência do olhar da criança. No dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens, quem sabe canta comigo. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência do olhar da criança. Como é bom a criança, né? No dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais precioso que a prata, mais rico que o ouro. A vitória na morte, tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a vitória na morte, tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus, e só tu és meu Deus, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Só existe um Deus único e verdadeiro, e é o nosso Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos passar a palavra para o pastor Carlos José. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dele e pedindo a Deus que Deus fale, através dele, que Deus use o servo dele para trazer a mensagem aos nossos corações. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu servo Carlos José,
Queremos nesse momento, Senhor Deus, te pedir que tu use o teu servo, que tu fale, Senhor Deus, ao coração dele, para que ele possa falar a tua mensagem aos nossos corações. E que ele não venha falar dele, mas que ele fale aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, eu não falo tão alto assim. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com esse povo que está reunido aqui nessa manhã. Espera aí que eu estou um pouquinho enrolado. Bem, irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, mas eu quero deixar bem claro para toda a igreja que, conversando com a minha esposa, às vezes as pessoas veem um momento como esse como um momento de disputa, onde começam a fazer avaliação, o que é natural e normal do homem, querem ver quem fala melhor, o que atinge mais, o que atinge menos. Eu quero te dizer uma coisa, a minha preocupação é que a palavra de Deus seja pregada nessa manhã, nessa noite, enquanto eu vier aqui, em outras igrejas eu for. Essa é a minha única preocupação. Então, se você tem que fazer uma avaliação nesse momento, faça uma avaliação do que Deus tem para falar para você, porque foi isso que eu fiz quando Ele trouxe essa palavra para mim também. Então eu louvo a Deus por poder estar aqui nessa manhã, para poder ser um instrumento dEle, nas mãos dEle, em nome de Jesus. Essa é a minha preocupação nessa manhã. Amém, irmãos? Trago um abraço do pastor Marcos Messias, os irmãos bem conhecem, pastor Wellington, galera sangue bom lá de Praça do Carmo. Rapaziada está um pouquinho preocupada com esse negócio de sessão pastoral, né? Carlão, segura a onda, galera, isso é só, a gente está bem no começo e vamos orar. Eu sei que Deus já tem preparado a pessoa certa, o homem certo, a família certa para poder estar aqui nesse lugar dirigindo o povo dele. Eu só me coloquei à disposição dele, o resto é problema dele, quem vai resolver isso é ele. Amém, irmãos? Bem, quero compartilhar com os irmãos o texto de Atos, capítulo 19. Ainda bem que não quebra. Isso. Atos 19. A partir do versículo 8. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. Como nós aqui temos essa ferramenta maravilhosa, vamos todos ler juntos o que está dizendo o texto? Amém? Vamos lá. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns dele se endurecerem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E saltando nele os homens que tinham espírito maligno, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa.
E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu me coloco à sua disposição. Eu quero, ó Pai, que nessa manhã eu seja usado pelo Senhor, seja instrumento do Senhor, e que a sua palavra, ó Pai, possa, ó Pai, ir de encontro a todos os corações aqui nessa manhã, e que possamos, ó Deus, sair daqui diferente da forma como nós entramos, ó Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome em tudo que acontecer aqui e por tudo que já aconteceu. Recebe a nossa adoração, o culto que pertence ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, nós estamos falando de um texto onde, curiosamente, uma coisa me incomodou. Estava lendo, eu falei, poxa, vamos lá, vamos começar a entender o que está acontecendo aqui. Poxa, Paulo pregava, o povo entendia, e milagres aconteciam, mas houve um fato específico que me chamou muita atenção. Alguns homens que andavam por ali, não iam para muito longe não, estavam sempre por ali, e eles tinham como profissão expulsar demônios. Era a profissão deles, o trabalho deles, era estar ali fazendo isso. Mas usavam de certos artifícios ali, que não era comum ao que Paulo e ao que próprio Jesus vinha falando há um tempo atrás. Eram umas práticas meio confusas, meio diferentes do que os apóstolos vinham pregando. E aqueles homens andavam ali e tudo, vamos lá, vamos expulsar demônio. Engraçado como é que deve ser o cara sair de casa de manhã, tchau mozão, vou lá, vou expulsar demônio, no final do dia, quando eu tiver terminado o meu trabalho, eu volto, tá? Aí volta para casa. O trabalho do cara, ele não pegava ônibus, ele devia pegar o jegue, ia, voltava, pagava passagem, mas era o trabalho do cara, era expulsar demônio. Mas o que me intrigou nisso tudo, foi que o povo começou a crer, a partir do momento em que, quando eles foram expulsar o demônio sacudiu todo mundo, deu uma surra neles, e disse para eles, olha só, eu conheço Paulo, isso o diabo falando, o próprio diabo lá, no corpo do camarada lá, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, eu conheço um montão de gente aí que está fazendo com que eu me assuste, mas vocês, pera lá, quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Estão pensando porque são profissionais, que saem de casa todo dia para fazer isso, porque nasceram no templo, são filhos do sacerdote, têm autoridade para isso, porque eles tinham autoridade para isso, eles tinham poder para isso, eles eram da linhagem sacerdotal, eles tinham, diante da lei, eles tinham autoridade para poder fazer isso, mas autoridade diante da lei, não diante do Senhor da lei, não diante de Jesus. E quando aqueles homens correram, depois de apanhar muito, imagina saindo aquele monte de homem peladão, correndo, todo mundo olhando, a vergonha que eles estavam passando, e aí o povo se arrepende e começa a temer a Deus. Isso me preocupou, foi isso que me preocupou. Mas pastor, por que tu está preocupado? O povo temeu, o povo começou a temer a Deus agora, mas me preocupa porque o Cristo que eu conheço, o Deus que eu conheço, não precisa de Satanás para que o povo tenha temor a Ele. O Cristo que eu conheço, o Cristo que eu sirvo, Ele não precisa que Satanás o ajude para que o povo venha a reconhecer a soberania dEle. E o povo temeu sim. Nós vimos que os livros de feitiçarias foram queimados, vimos que o povo então começou a engrandecer o nome do Senhor, mas me preocupou porque o povo há muito tempo já ouviram falar dessa mensagem, mas foi dar crédito a partir da palavra do inimigo, a partir da palavra do diabo. E eu volto a dizer, o meu Cristo não precisa de uma mãozinha do diabo para que ele seja reconhecido. E quero dizer uma outra coisa para os irmãos também. Diante dessa situação de não precisar
da ajuda de Satanás, ainda que Cristo, ainda que Deus não expulsasse aqueles demônios, ele continuaria sendo Deus. Ele continuaria sendo Senhor. Com feitos ou sem feitos, com manifestações ou sem manifestações, Deus é Deus e acabou. Ele não precisa de nenhuma manifestação para que nós possamos entender quem Ele é, para que eu possa crer em quem Ele é, para que eu possa ter temor a Ele. Ele não precisa disso. Ele não precisa dessa ferramenta tão diabólica para que Ele seja exaltado. Mas é mal do homem, é mal do crente. Há poucas semanas atrás, estávamos conversando sobre isso na escola bíblica dominical, e uma jovem me surpreendeu falando: pastor, muita gente segue pedindo milagre, muita gente segue pedindo o milagre, caminha pedindo o milagre, quer um milagre. Poxa, mas será que se preocupou em fazer algo para que não fosse necessário pedir o milagre? Para que não fosse necessário chegar a tal extremo? Porque já imaginou se Deus não quiser fazer o milagre? Se Deus já tivesse colocado diante dessas pessoas a situação para que tudo fosse resolvido, para que o milagre não precisasse acontecer. Porque Deus pode dizer: eu não vou fazer milagre, não vou. Pode pedir aí, pode chorar, espernear, vai rolar no chão, né? É igualzinho criança, vai rolar, não vai, não vou fazer, não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar. Já pensou se Deus se irma em fazer isso? Só que diante de nós, Deus provavelmente colocou a situação para que não fosse preciso solicitar o milagre, e nós não atentamos para isso, e nós deixamos passar. Deixa que lá no final a gente dá um jeito. Deus dá sempre um jeito no final, né, irmãos? Glória a Deus, aí todo mundo dá aquele glória. A pessoa está preocupada que no final Deus tudo resolve, mas até lá, deixa rolar. Até lá, deixa rolar. E foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o povo começou a crer, mas precisava ver aqueles homens chegar e, em nome de Jesus, querer expulsar demônio e serem envergonhados. Não era preciso. E a minha maior preocupação, irmãos, é que muitas das pessoas que começam a crer dessa forma, infelizmente, são pessoas que não ficam sólidas, não ficam firmes na palavra que nós conhecemos, que é a Bíblia. Há poucas semanas atrás, os irmãos vão lembrar disso, foi bem próximo lá da Igreja Batista da Praça do Carmo, onde nós servimos ao Senhor. Uma menina estava voltando de uma cerimônia espírita lá, macumba, vamos ser mais claro, levou uma pedrada. Irmãos, lembram disso? Foi lá na esquina da igreja, irmãos, 2 quarteirões lá da igreja. Então isso, naquela área lá, repercutiu de uma forma que os irmãos nem imaginam. Se repercutiu na mídia, imagina lá, aquela área ali. O pessoal ficou falando disso meses, de lá até agora. Isso foi assunto. Falamos muito disso. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, tomara que isso seja resolvido da melhor forma possível, tomara que o povo entenda o que está acontecendo. E para minha surpresa, negativamente falando, não sei se os irmãos lembram que, eu não sei quantos irmãos têm acesso ao Facebook. Os irmãos conhecem o Facebook, redes sociais? Estou eu lá no Facebook, passeando, andando lá, vendo as fotos dos irmãos, os comentários que os irmãos botam lá, as coisas maravilhosas. De repente, eu vejo uma turma da minha igreja com uma foto, e na frente da foto, um arco-íris. Eu falei: rapaz, parada é essa? Negócio é esse de foto colorida? Negócio é esse de arco-íris na frente de foto de crente, galera? Eu fiquei olhando aquilo e me cocei a cabeça. Falei: rapaz. Aí quando eu olhei de novo, eu falei: rapaz, pior que o pessoal que está na IBD comigo, são os meus alunos. Eu falei: rapaz, ficou pior ainda. Já estava ruim, ficou pior, são meus alunos, galera que está comigo. Eu falei: não, peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu entender que negócio de foto de arco-íris. Arco-íris, para quem não sabe, meus irmãos, é o símbolo que o movimento LGBT usa para identificar que eles estão por ali. Então o irmão passou, viu um bandeirão assim, um arco-íris, não vai para... Se o irmão tem certeza da sua sexualidade, não vai para baixo desse bandeirão não, tá? Fica longe dele ali, tá bom? Deixa ele lá. Eles querem ficar lá, eles ficam. E aí lançaram essa moda de botar foto com essas cores na frente. Aí eu falei: pô, gente,
todo domingo a gente na escola bíblica dominical, todo domingo a gente pregando, todo domingo a gente falando. Aí pastor tem disso. Pastor fica assim, aonde eu errei? Aonde eu errei? Será que eu errei? Será que eu deixei de falar? Será que eu fui omisso nisso? Será que eu não comentei sobre isso? Isso dói, gente. Isso dói. Aí corri para uma reunião de ministério que nós temos toda a quarta-feira. Sentei com o pastor da igreja, mostrei para ele, falei, pastor, precisamos. Ele falou, não, Carlão, vamos abordar, porque o assunto já está. Fizemos uma classe única no domingo passado. Aí me deram a oportunidade. Sabe como é que é, né? Fez sem tapear. Sem tapear. Vamos falar o que tem que ser falado. Cheguei lá na frente, falei o que tinha que ser falado. Deixei claro de que nós não podemos, porque tem um símbolozinho da mãozinha que fica assim, lá no Facebook, que você curte o negócio lá, só curti lá o negócio. Eu falei, quando você, meu irmão, faz isso aqui, para aquela fotinha colorida, você não está curtindo o pecador, você está curtindo o pecado dele. Está vindo assim para o pecado. Faz isso aqui para o cacudo. Sabe o que é o cracudo? É o cara que usa crack, que por causa de R$5 enfia a faca no outro, mata, ainda torce assim, para pegar o celular e vender por R$5. Faz assim para o cara também, é pecado. É igualzinho o outro lá. Faz isso para o cara que estupra. Faz isso lá para ele, curte o cara também, porque é pecado. É pecado. Faz isso para o pedófilo. Vai lá, curte o cara. É pecado. Mas qual o meu argumento? É a Bíblia. Eu não sou um crente que creio em Jesus por causa de uma manifestação do diabo. Eu tenho que ser um crente que creio em Deus pelo que Ele é na minha vida e na vida da igreja. Amém, igreja? É por isso que eu tenho que crer. É por isso que nós, igreja, temos que ser o diferencial nesse mundo. Eu não posso ficar curtindo o pecado. O pecador eu sempre vou amar, sempre vamos amar, sempre temos que amar. Inclusive quando vejo pastores batendo boca em rede social, em televisão, agredindo o deputado Jean Willis, eu quero que Deus o abençoe. Se tu está me vendo, meu irmão, que Deus o abençoe. Eu quero te dizer que em 10 minutos Jesus pode fazer a diferença tremenda na sua vida. Então se coloca à disposição dele. Eu te amo, a gente te ama aqui. É disso que nós estamos falando. E infelizmente, tem muito crente curtindo o pecado. Crente que infelizmente esquece de que Deus é Deus, sem precisar de uma ajudinha do diabo para isso. Aí, eu falei, tinha que falar. Essa semana eu estou lá, abri lá o Facebook, para minha surpresa, todo mundo arrancou arco-íris. Um botou até em preto e branco. Falei, deixa preto e branco. Deixa voltar a 1950, que não tinha TV a cor. Bota preto e branco. O outro botou colorido. Falei, graças a Deus. O povo entendeu. Pegamos a Bíblia, e falamos, vamos usar a Bíblia. Vamos usar a palavra de Deus. Eu não preciso de recursos da medicina, eu não preciso de recursos da biologia, eu não preciso de informações médicas, eu preciso de Bíblia. Eu preciso de palavra de Deus para me dizer o que eu preciso fazer, para dizer qual a orientação que eu preciso dar para o povo de Deus. É disso que nós estamos falando. É disso que nós precisamos. Então Deus independe da ação do inimigo. Cristo não precisa do diabo para provar que Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer ação. O próprio Jesus declara quem Ele é, lá em João 8,58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então antes que a obra toda fosse feita, antes que o mundo fosse criado, antes que você ficasse de boca aberta, quem já foi aí nesses pontos turísticos e fica admirado, caramba, que coisa linda, Pão de Açúcar, coisa linda você chegar lá no Mirante do Leblon e ver o mar. Antes que tudo isso existisse, Ele era Deus e vai continuar sendo. Antes de qualquer coisa. Então, Jesus é o que é, e Ele já declara quem Ele é. Amém, irmãos? Satanás pergunta, e essa pergunta também me deixa muito preocupado. E vós, quem sois? Sabe quando tu está parado, aí tu escuta aquela galera chegando assim, aí a galera te conhece. Já passou por isso, quando você parece que todo mundo te conhece?
Chega perto de você, aperta sua mão, meu irmão, tudo bem? Aí você balança a cabeça sem graça, né? Tudo bem. Quem é? Não sei quem é, não. Conhece, não? Mas te abraça, te beija, né? Você, pô, tá lembrado daquele negócio que a gente fez lá? E tu... Sem graça, né? Caraca, quem é, gente? Me ajuda a lembrar quem é. Já passou por isso? Alguém já passou por isso? Vieram falar com você e você... Gente, até hoje... Tem gente que até hoje... Esse negócio de ser gêmeo, né, gente? A gente passa por isso direto. Outro dia o cara no trânsito passou, eu estou dirigindo, o cara está buzinando, eu estou olhando e tal, o cara fazendo sinal, eu estou olhando para um lado e falei, será que eu fechei o cara, bicho? Não estou entendendo, né? Eu estou olhando, o carro está pegando fogo, o cara está buzinando, mandando um beijinho. Eu falei, cara, não estou entendendo que negócio é esse, bicho. Aí eu falei, meu irmão, não é comigo. Aí levantei o vidro, vou levantar o vidro é preto, não sei quem é, está falando comigo. A gente passa por isso às vezes. Aí o diabo chega assim, quem é? Não sei não. Não faço a menor ideia de quem seja. Eu conheço Jesus e conheço Paulo, a galera que anda ali. Mas essa galera aí, quem é? Imagina ter perguntado para os capetinha pé sujo que fica ali, né? Que a galera ainda fica ali, tudo em volta ali, fedendo ali. Aí, conhece essa rapaziada aqui? Não, os filhos do sacerdote. Ah, tá. Cara, mas isso aqui nada... Bota para correr. Vou botar para correr, hein? Botou para correr. Eu quero te dizer uma coisa. Até o diabo tem noção do poder que Deus tem. Até o diabo declara isso, manifesta isso, para todo mundo ouvir, a tal ponto que os outros creem. Até o diabo. E tem muito servo de Deus murmurando, reclamando, não dando testemunho e não declarando do poder desse Deus. A igreja precisa se manifestar. A igreja precisa executar a missão dela. A igreja precisa viver esse amor e esse poder, para que todos venham a conhecer quem é esse Deus, independente de qualquer coisa. Mas aí, vamos voltar lá. Vós, quem sois? Bem, o diabo não conheceu, fez o que fez, botou para correr. E aí, eu fico pensando o seguinte: os camaradas se sentiam alguma coisa que eles não eram. Eles pensavam ser algo que eles não eram. Eles foram mexer com a pessoa errada. Já viu quando alguém pensa ser alguma coisa que ela não é? Já conheceu alguém? Não sei se você é assim, mas já viu quando alguém pensa ser alguma coisa e ela não é? Definitivamente ela não é. Já viu, a gente trabalha muito na área de segurança. A gente trabalha com os camaradas que são contratados para ficar ali na porta, de porteiro. Mas já viu quando o cara se sente polícia? Quando o cara quer te dar geral, vira na parede, aí, aborda ali, caramba, bicho. O cara se sente polícia, mas ele não é polícia. Já viu quando a pessoa se sente médico e ela não é... tem um remédio para isso. Todo mundo riu, né? Que conhece alguém. Olha, eu tenho um remédio para isso que vocês nem sabem. Olha, mas você tem que tomar assim, assado. Já viu quando alguém pensa que é crente e não é? Ué, conhece alguém assim, gente? A gente tem que chorar, não é para rir. E o diabo sabe quem é e quem não é. O diabo reconhece quem é e quem não é. O diabo sabe quem é dele e quem não é. O diabo olha assim, olha só, vocês, eu até sei quem são, vocês são meus. Só que vocês não têm autoridade para fazer o que vocês vocês não são o que vocês pensam que são. Esse ofício aí, esse poder que vocês estão dizendo, vocês não têm. Então, por causa disso aí, eu vou dar um couro em vocês. Vocês são meus. Eu vou bater em vocês porque vocês são meus, tá? Você bate no filho do outro?
Você bate no filho do outro? Dá cadeia, gente. Bate não, hein? Bem, se bem que até bater no seu hoje não está mais podendo. Mas, você bate no filho, você já bateu no filho do outro? Você não bate no filho do outro, você bate no seu. Dá um couro no seu filho. Bota de castigo, você, meu filho, bota aqui. Bota no seu. Então o diabo sabia que já eram deles. Mas mesmo assim pegou e deu um couro para aprender e saiu correndo. Aí, para piorar a história, já imaginou se eles agora fossem caminhando para Cristo? Pô, o diabo zoou com a gente aí, bateu em geral, deixou a gente sem graça. Pô, brincadeira, todo mundo peladão agora, vestindo que nem Adão e Eva, com folhinha agora, todo mundo correndo, pegando trapo na rua, pô, bateram na gente. Vamos para Jesus, vamos lá, vamos caminhar para Jesus, vamos lá, vamos para Jesus. Ah, Jesus, bateram na gente, Jesus, olha lá, ó, o diabo, Jesus. Aí já imaginou, se chega diante de Jesus, aí ele claramente diz assim, lá em, deixa eu abrir aqui, Mateus 7, 23, então eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí deu ruim. Pô, o diabo não conhece, foi lá, saiu todo mundo correndo, vamos para Jesus, porque é assim que acontece. Chega em Jesus, Jesus diz, eu também não conheço vocês não, bicho, sai fora daqui. O que acontece, gente? Como é que fica? Você é um desconhecido, tem um monte de indigente por aí, tem um monte de pessoas que não têm identidade por aí. Aonde estão os crentes que precisam ter uma identidade de cristão, ter uma identidade, e ali onde consta filiação, filho do Deus vivo, todo-poderoso, Criador? Aonde está? Aonde isso consta? Isso precisa constar, isso precisa existir. Precisamos ser assim. Mas existirão aqueles que o diabo vai dizer, não vos conheço, e existirão aqueles que Cristo também dirá, também não vos conheço. Deixa claro isso. Um bando de indigentes, gente que pensa que é alguma coisa, pensa que é crente, pensa que tem uma identidade, e não tem. Quem esses são? Serão aqueles que, infelizmente, estarão com o diabo nos últimos dias. E nós precisamos atentar para isso, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos conhecer pelos nossos frutos, assim como diz em Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não dá para ser assim. O que tem sido colhido de você? Que identidade você tem? Que tipo de pé de fruta você é? E que tipo de fruto se tira de você? É reconhecível ou não é? Eu não conheço nada de plantação, de lavoura, nada. Tu falar para mim que é capim e que é empim, para mim vai ser a mesma coisa. Eu vou olhar e não vou saber o que é. Eu admiro as pessoas que conseguem identificar. Olhar gente, nem carne eu conheço. Eu chego no açougue lá, me dá 1 quilo de alcatra, e aí é músculo. Não conheço, não tenho essa capacidade de identificar algumas coisas. Mas eu fico feliz quando eu vejo as pessoas olhando assim, aquilo ali é abacate. Está claro que é um pé de abacate. Está claro, é óbvio. Você tem que ser identificado. Você tem que ser identificado. Você não pode viver como indigente. Você não pode viver como alguém sem identidade. Deus, Ele quer algo maior de nós. Deus, Ele quer algo maravilhoso da nossa vida. Ele deseja ardentemente que você seja o que Cristo quer que você seja. Em 1 Pedro 2,2 diz assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O não falsificado. 1 Pedro 2,2. Você precisa de alimento verdadeiro. Você precisa de alimento que te faça crescer, te traga crescimento. Ontem nós vimos um filme
eu nem sabia disso, algumas faltas, a falta de algumas proteínas no corpo do ser humano durante a noite pode provocar cegueira. E aí eu vi que naquele filme aquele jovem morreu porque num determinado momento ele não se deu conta que a noite vinha chegando e por falta de proteínas, por falta de algumas vitaminas no seu corpo, chegou a noite e ele ficou totalmente cego. E é exatamente isso que acontece na vida do crente, quando ele se alimenta de alimento falsificado, quando ele não cresce. Ele precisa crescer, buscar o crescimento, ele precisa ser forte, ele precisa ser identificado, ele precisa dar frutos. Não dá para dar frutos se estiver mirrado, gente. Não dá para dar frutos se não estiver saudável. Não dá, não tem como. E para nós encerrarmos, o que Deus quer de nós é que cheguemos a tal ponto de desejar o que Deus deseja de nós. 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus quer de nós. Que não sejamos confundidos, mas que sejamos capazes de testemunhar dessa luz e de levar luz aonde tem escuridão, de levar luz aonde tem trevas. Meu pastor, pessoalmente, ele não gosta de que participemos de manifestações ecumênicas, porque logo em seguida desse episódio, alguns pastores, inclusive batistas, fizeram um movimento batista, assembleia, todo mundo lá, mas partiu de um pastor batista. E meu pastor tem a seguinte visão: aonde chega a luz, as trevas têm que cair. Não é possível chegar luz em um ambiente escuro e o ambiente continuar escuro. Então tem que haver diferença. Então, se naquele encontro foi um encontro entre luz e trevas, por que o diabo não se manifestou? Por que as pessoas deram as mãos e o diabo não se manifestou? Ou é luz ou não é luz? Qual a motivação? Qual a intenção? É fazer a diferença ou não é fazer a diferença? Algumas pessoas que participaram desse evento depois foram para a igreja e infelizmente começaram de uma certa forma a trazer uma certa confusão, e rapidamente nos colocamos de joelhos e começamos a orar, porque entendemos que luz é luz, trevas é trevas, e que se você for e não fizer a diferença, você vai acabar voltando diferente do que você deveria voltar. Então, igreja, sejamos o que Deus quer de nós, façamos a diferença. Não deixemos com que o povo venha conhecer a Jesus através das manifestações do diabo. O povo quer ouvir de Deus, precisa conhecer de Deus através da bênção que somos nós, da vitória em Cristo Jesus, que é a nossa vida. É ou não é? Amém? Então o povo precisa conhecer a Deus pela vitória que é a sua vida. Sejamos igreja saudável. Sejamos igreja que tem um alimento verdadeiro e não falsificado. Sejamos a igreja que reflete a luz de Cristo aonde nós estivermos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, nessa manhã, tenha falado ao seu coração, assim como falou no meu. E que essa igreja seja bênção aonde ela estiver. E que não seja enganada. E que o diabo não venha a se manifestar para que os outros venham a conhecer do amor de Cristo. Que nós possamos chegar e sermos luz, e como bênção, poder mostrar esse amor aos outros. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa manhã, eu te agradeço e te louvo, porque eu creio que o Senhor falou ao meu coração e tem falado ao coração da tua igreja também, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, pelas vidas que aqui estão, por aqueles que se colocaram à disposição de ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, e daqueles que com certeza sairão daqui diferente nessa manhã. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei, ó Pai,
que a tua palavra não volta vazia. Eu sei, ó Pai, que aonde nós estivermos, ali a tua luz brilhará, e o seu nome será exaltado, Senhor Deus, e o Senhor será glorificado. E o que eu te peço, Deus, humildemente, é que nós sejamos instrumentos teus, a tal ponto de que vidas não mais venham a crer em ti, a temer ao Senhor, por conta de manifestações diabólicas, mas sim por conta das manifestações de amor do Senhor nas nossas vidas. Que isso sim seja visível e que todos venham conhecer isso em nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o culto da noite. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, né? A nossa luz está chegando, então temos que brilhar. É isso que eu falo para as mensageiras do Rei. Onde quer que estejamos, a nossa luz tem que brilhar. Nós não podemos esconder a nossa luz. Então temos que nos levantar e resplandecer, porque Jesus está voltando, né? Agradecemos o pastor Carlos José e esposa, né, por terem estado aqui conosco nessa manhã. E estarão conosco à noite também. Agradecemos aos irmãos por terem estado aqui, prestando esse culto ao nosso Deus, né? Estamos aqui hoje para devolver o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa oração ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber tudo isso, né? Então não estamos aqui para assistir o culto, mas viemos prestar um culto de louvor ao nosso Deus, né? Então agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos na casa dEle para louvarmos ao nome dEle, né? E nesse momento vamos passar alguns avisos, né? IBJC em ação. Os irmãos que têm algum aviso para fazer, venham aqui para frente. Irmão Edilson. Terça-feira, dia 14, tempo para a mulher, né? Meninas e moças. Tempo de profetizar o mover de Deus na minha vida. Né? Na terça-feira passada não teve, nem na retrasada, mas essa semana todas as mulheres da igreja, meninas e moças, estão convidadas para na próxima terça-feira estarem aqui para o culto das mulheres. Irmãos, eu já gosto de falar, eu fico aqui na frente, eu me sinto em casa, como eu estou na casa do meu pai, então eu fico alegre quando eu venho aqui na frente para anunciar coisas boas referente à nossa igreja, né? Uma dessas é sobre o mutirão da nossa igreja, né? Os irmãos viram aí a pintura da igreja, essa parte aqui já está feita, essa lateral. A frente nós acabamos no sábado agora, né? E a outra parte, a outra lateral ali, a lateral direita ali. Nessa parte aqui nós vamos dar uma descansada. Tá? Nossas famílias também necessitam da nossa presença em casa. Os irmãos que estão aí direto no mutirão sabem como é desgastante, mas gratificante também, porque é da obra de Deus. Nós não estamos fazendo isso aqui para engrandecer o nome de ninguém, a não ser o nome de Deus, certo? E está ficando muito bonito, de fato. Eu agradeço cada oração de cada irmã e irmão também que estão fazendo, aquelas que tenham cuidado dos irmãos, e às vezes a gente esquece, sobe no andaime, a irmã já bota no zap, olha, cuidado. É muito bacana isso aí, que a gente vê o carinho, o amor que a irmã tem para com o irmão, certo? E nós temos que fazer a obra de Deus realmente com cuidado, né? Então, por isso que eu estou aqui à frente, comunicando aos irmãos que nós vamos dar uma descansada. A nossa casa necessita também da nossa presença, né? As nossas esposas estão cansadas já de fazer algumas tarefas que a gente pode ajudar, lavar banheiro, fazer outras coisas, né? Então temos que também passear um pouquinho com a família, nem que for na pracinha ali, comer um cachorro quente, que muitas das vezes a gente sai daqui cansado e vai para casa dormir. Mas espero que os irmãos compreendam isso aí. Um mês só de descanso, os irmãos não vão ver mais os andaimes ali por fora, mas vamos estar mexendo devagarzinho em algumas coisas, tá bom, irmãos? E continue orando pela obra da nossa igreja, continue orando pela nossa igreja. Amém? Encontrão Jovens Adolescentes, dia 17, às 19h30, aqui na igreja?
Aqui na igreja, então, todos os jovens e adolescentes estão convidados, convocados a participarem desse encontro. Reunião de oração, dia 18, de 8 ao meio-dia. Próximo sábado, né? Próximo sábado, de 8 ao meio-dia. Toda a igreja está convocada. Projeto ID, culto cantado. Próximo domingo, dia 19, às 19 horas. Vai ser na rua? Ainda não sabemos, né? Vai depender do tempo. Então, todos os irmãos estão convidados. E a nossa EBF, que vai acontecer dia 30, 31 de julho, 1 e 2 de agosto. Então, eu peço que os irmãos que estão interessados em ajudar, em trabalhar, que procurem as irmãs Creuza e Eliane para ajudarem na EBF. E convidem crianças, seus vizinhos, seus sobrinhos, netos, parentes, para estarem aqui nesses dias, tá? Na última semana de julho, tá? Então, são esses os avisos. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa dele. E com oração silenciosa estaremos encerrando o culto desta manhã. Eu vou pedir o pastor Carlos José, sua esposa, para nos acompanharem na porta para despedir a congregação.